E aí, Alex Amarante, vamos iniciar mais um papo aqui falando sobre gerenciamento de obras. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu estar aqui novamente com vocês aqui do Inova e essa galera forte que está focada em ter um bom desempenho no gerenciamento de obras. Show! E seguinte, hoje o nosso objetivo é falar sobre os passos de um planejamento e de um acompanhamento de obras em que realmente você pode manter a sua obra dentro do prazo e dentro do orçamento proposto. Então, eu queria que tu iniciasse aqui esse bate-papo, esse conteúdo, falando o que você entende por gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras, para mim, é pensar, aí vem o planejar, que obviamente precisa ter um método para planejar, e tem o controlar, né? Existe uma diferença para mim entre quem acompanha e quem controla, né? Dentro do gerenciamento. Vou dar um exemplo prático. Quando você está no carro, no assento do passageiro, você acompanha. Quando você está no carro, no assento do motorista, você controla, né? Então, o gerenciamento de obras é planejamento e controle, ou seja, quem está controlando toma decisão e tem instrumentos para executar aquela decisão. Quem está acompanhando pode até tomar uma decisão. Eita, a gente devia fazer uma conversão à direita, mas você não faz. Você não tem a direção na sua mão, quem tem a direção é o outro. Então, essa é a grande diferença. O que é gerenciamento de obra? Planejar e controlar. O que é controlar, tio Alex? Acabei de explicar. Você toma a decisão, mas tem os instrumentos para fazer a decisão valer. Acompanhar, basicamente, seria apenas você está informando o que está acontecendo. Isso. Você está acompanhando. Você está vendo por que ruas você está passando. Isso. E quais são os pontos específicos de controle que o gerenciador de obras ele pode controlar? Tipo, uma obra está fugindo do prazo, uma obra está saindo do orçamento. Quais são possíveis atividades que ele pode mexer? Regular. O que é que ele pode regular? Ele tem uma certa margem de manobra com relação aos serviços. Por quê? Porque, de repente, eu tenho com o meu cliente, né, com essa obra, um escopo de fazer uma elevação de alvenaria. Ok. Mas, como elevar essa alvenaria, alguns detalhes dele podem não estar amarrados. Por exemplo, eu vou fazer isso com argamassa produzida em loco, ou com argamassa que eu trouxe externamente. De repente não está amarrado. Então, se com argamassa produzida em loco eu estou tendo mais custo ou uma maior demora, eu posso tomar uma decisão e executar a decisão para trocar meu tipo de argamassa. Eu tenho um determinado grau de liberdade. Eu não posso deixar de fazer alvenaria. E principalmente se for alvenaria de tijolo em bloco de concreto. Eu tenho que fazer em bloco de concreto. Mas em alguns casos eu tenho margem de manobra, então eu posso ver isso no serviço, eu posso ver isso na produtividade. Então, por exemplo, nós estávamos esperando uma determinada velocidade de trabalho das equipes, mas essa velocidade não está acontecendo. Aí eu vou ter agora que ter um método para analisar o porquê não está acontecendo. Não está acontecendo por condição de trabalho, por condição dos equipamentos, ou por quantidade de pessoas, ou por características do local, e aí eu vou tentar mexer nisso, vou tomar uma decisão do que mexer e vou ter que ter instrumentos para alterar isso, para melhorar a produtividade. E terceiro, é a própria sequência que interfere, a sequência interna de trabalho, que interfere na duração, e a sequência geral de trabalho que interfere no cronograma como um todo. Então, nós tínhamos pensado fazer o seguinte, não, primeiro vamos fazer o piso de um pavimento, pronto, vou pegar um exemplo real. Primeiro nós vamos fazer o piso da varanda. Aliás, lá aconteceu assim. Primeiro a gente ia fazer o piso do apartamento todo. Aí começou a ter uns detalhes de atraso que precisava liberar a fachada e tal, etc. Então, peraí. Descola o piso da varanda do piso do apartamento. Então nós mudamos a sequência, né? Interna. O trabalho era assentamento de piso, mas nós partimos, quebramos, aí liberamos uma frente sem precisar amarrar com a outra. Com isso, eu poderia colocar agora operários em qualquer pavimento para fazer os apartamentos. Por quê? Porque não está amarrado mais com a varanda, que por sua vez está ligado à fachada. Entendeu? Então aí eu estou no controle. Perfeito. E Alex, o que é
o método SPD+. Então, a gente entendeu sobre a parte de o que é gerenciamento, a gente entendeu o que é controle e como você faz para poder controlar. E dentro do método SPD+, entra a parte de planejamento e de controle. O que é que significa cada letrinha dessa e como foi que surgiu essa metodologia? Pronto. O SPD+, é um método que a gente desenvolveu porque a gente precisa de uma técnica, a gente precisa de uma metodologia, como a gente tinha comentado antes, né? Então, olha só, antes eu tinha comentado que eu posso analisar umas coisas no serviço, umas coisas na produtividade, outras coisas na duração. Eu preciso ter um método para isso, né? E quem está ligado já deve ter percebido, né? SPD, né? Serviço, produtividade e duração. Então, eu preciso ter um roteiro, um passo a passo. E aí a vantagem é que esse roteiro, não importa se eu tenho uma obra de centenas de milhões ou se eu tenho uma obra de centenas de mil reais. Eu sempre vou analisar serviço, produtividade e duração. E eu vou seguir o mesmo roteiro. A diferença é a quantidade de, digamos assim, de tempo que eu vou levar seguindo o roteiro. Numa obra de 100 mil metros quadrados, nós vamos ter mais tempo fazendo esse roteiro. Aí, de repente, o que é bacana, eu posso pegar um trecho da obra para analisar, outras pessoas da minha equipe podem pegar outros trechos para analisar. Nós estamos seguindo o mesmo roteiro. E se a obra é menor, eu estou fazendo isso sozinho, né? Então, isso é o SPD. E o mais, né? E o mais é o seguinte, lembra do controle? Então, eu não posso simplesmente planejar e acabou. Não. Se a gente for imaginar, é assim, o planejamento eu fiz no momento inicial, seja antes da obra começar, ou muitas vezes a obra já está andando, naquela correria, naquela necessidade de começar a fazer as coisas e tal, e ainda estou planejando. Então, mas de qualquer forma, no momento inicial. E o controle eu vou ficar fazendo todo o tempo. E o controle vai ter que me dizer em um determinado momento se eu preciso de mais planejamento. Então é assim, planejei o que tinha para fazer, né? Serviço, produtividade, duração. Tá aqui, tá montado. Agora vamos começar a rodar. Chegou a hora do jogo, bota para rodar. Então rodou. Algumas coisas aconteceram como a gente pensou, outras coisas aconteceram pior, outras coisas aconteceram melhor. Aí eu preciso agora no mais ver o impacto. Quando eu vejo o impacto, agora eu avalio o resultado. Eita, esse resultado oscilou, mas é uma oscilação suportável? É. Então eu não preciso de mais planejamento. Então, ele oscilou e avacalhou foi tudo. Perdemos o prazo, ou não perdemos o prazo da obra toda, mas tem um marco, né? Temos um ponto importante da obra acertado com o cliente que está comprometido. Então, eu preciso de mais planejamento em cima daquele ponto para encontrar uma nova alternativa, gerar um novo processo, né? Um novo cronograma e agora bota para rodar de novo. Não? Assim como você que já está habituado com a parte de qualidade, sabe que tem um PDCA que roda e depois não roda de novo? Então é assim, ó, PDCA, então eu vou fazer aqui para você. SPD+, 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 a mesma coisa. Você vai ficar rodando durante a obra. Na hora que você encontrar que precisa revisar o plano, aí mais planejamento. É importante dizer que o cronograma da obra não é feito na pedra, ele é na areia. Exatamente. Você pode ir contornando o que está acontecendo, porque vai ter as surpresinhas, né? Na obra, Alex. Isso. E tem muita surpresa? Muita surpresa. Inclusive, se eu chegar numa obra, estou visitando a sua sala técnica, o seu setor técnico da obra, aí eu olho para o cronograma que está lá na parede, a linha de balanço, o que quer que seja que tenha na parede, aí é data da impressão, né? Por exemplo, hoje nós estamos conversando 14 de setembro de 2022. Data de impressão, 14 de setembro de 2021. Esse cronograma não vale mais nada. Entendi. Cronograma com um ano, não vale mais nada. Cronograma você está atualizando todo mês. Entendi. E serviço, produtividade, duração. Alex, o que exatamente você vai fazer na parte de serviços e como você pode fazer para otimizar ao máximo a definição das atividades da obra? Primeiro, a gente precisa estudar o projeto, né? Porque, assim, quais são os serviços da obra? Então, tem que olhar o projeto. Então, todo gerente de obra, toda aquela gerente de obra precisa se desdobrar sobre os projetos. Então, é importante que, eventualmente, você tenha um checklist de pontos de atenção para aquele tipo de obra, né? O que é que você precisa verificar, levantar as dúvidas, levantar o que estiver faltando de informação e passar para a área responsável. A partir daí, você começou a entender a obra
e aí você vai poder começar a fazer a sua listagem de serviço. Nessa listagem de serviço, pelo estudo que você fez na obra, e isso é muito importante no S, é entender o zoneamento. Então, por exemplo, eu vou fazer só uma casa, então, a princípio, é a casa e os serviços externos da casa, 2 zonas. Não, eu vou fazer um condomínio de 150 casas, então eu tenho mais de 150 zonas, porque eu tenho cada casa, tenho uma área comum, tenho, de repente, uma área, o teu salão de festas, piscina e tal, etc. Então, comecei a ter várias zonas. Eu tenho um edifício só. Mas esse edifício tem vários pavimentos. Eu tenho um complexo com vários edifícios. Eu tenho um aeroporto, então eu tenho terminal de passageiros, sistema viário, terminal de carga, eu vou ter o estacionamento de aeronaves, eu vou ter a pista, eu vou ter central de utilidades e por aí vai. Certo? Então, o que é a minha obra? Eu vou fazer um parque solar. Um parque solar, então esse parque ele tem subcampos. Então eu tenho subcampo 1, subcampo 2, né? Eu vou ter a área de chegada, né? De conexão do parque com a rede externa e por aí vai. Então cada obra, sua tipologia. Nos serviços eu tenho que pensar nesse zoneamento. Então você estuda o projeto primeiramente e aí já deixa claro que não dá para fazer um cronograma sem um projeto bem detalhado. Não. Você tem que estar com o projeto executivo. Porque às vezes você pode fazer um orçamento de obra sem um projeto executivo. Você tem muita gente faz a estimativa do custo. Por área construída, por exemplo. Eu já vi muita obra iniciando aí com esse orçamento e vai que vai. Porque o projeto não está tão bem definido. Exatamente. No cronograma. Exatamente. Como é que eu vou definir o cronograma muitas vezes num país em que a gente não inicia a obra com projeto bem definido? O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que nós temos níveis, né? A gente pode dizer assim, níveis de detalhamento. Então, eu tenho um nível de detalhamento de projeto, isso vai me dar um nível de precisão de orçamento, ou seja, de custo, e um nível de precisão de cronograma, ou seja, de prazo. Então, eu parti do meu projeto, de um estudo preliminar, então eu posso ter um orçamento preliminar e um cronograma preliminar. Aí eu fui para o projeto básico, então eu posso ter um orçamento básico e um cronograma básico. Aí eu fui para um projeto executivo, agora eu posso ter um orçamento executivo e um cronograma executivo, né? O que vai acontecer é um nível de detalhe, e à medida que eu for avançando de um para o outro, de repente, uma coisa que no preliminar eu achei que dava para resolver com 5 meses, agora no executivo, que ele está bem detalhado, eu vi que precisa de 5 meses e meio, ou pode ser feito em 4. Aí eu vou tomar a decisão. Eu vou tentar agora encontrar uma alternativa que exija mais equipamentos ou mais pessoas para de 5 meses e meio trazer para 5? Depende. Aí vai entrar na nossa análise do D, né? Do SPD. Por quê? Porque quando eu for olhar a duração da obra como um todo, pode ser que esses 5 meses e meio não esteja interferindo no meu prazo final. Entendi. Se ele tiver, aí eu obrigatoriamente tenho que agir sobre ele, não está, então deixa. E entramos na parte de serviços, estudamos o projeto, definimos. Agora, o SPD, vamos para o P de produtividade. Como funciona o P de produtividade? Como você calcula a produtividade de cada etapa ali da obra? Bem, é o seguinte, a gente tem já, ou na literatura, né, assim, bases públicas, tem algumas bases privadas e algumas empresas têm os seus próprias tabelas, os coeficientes de produção de serviço, né? O pessoal de edificações tem a composição unitária de serviço e o pessoal de infra tem aquelas tabelas de produtividade por equipamento, com tempo produtivo, tempo improdutivo, etc. Né? Então, já existem alguns dados desses. Então, você precisa pegar agora e analisar esses dados e ver se são coerentes. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui. Um exemplo real que a gente fez há uns anos atrás numa construtora. A gente tinha pedido para os engenheiros da construtora fazerem uma revisão não olhando para o coeficiente da composição. Esquece a composição. Eu quero que você faça o seguinte, vamos pegar aqui a lista de serviços. Ó, já está vindo do S, né? Sim. Vamos pegar, está vendo a sequência? Pegar uma lista de serviços. Aí pegamos lá. Assentamento de piso, cerâmica, assentamento de cerâmica em parede, alvenaria, chapisco, reboco e tal, não sei o quê. Vamos definir a equipe padrão. O que é equipe padrão? A equipe padrão é a equipe mínima que eu quero usar para fazer o trabalho. Por exemplo, eu vou levantar a alvenaria. Eu posso trabalhar com um pedreiro e um servente? Posso. Mas não é muito bacana, porque esse servente vai ficar muito ocioso atendendo um pedreiro só. Então, de repente, é melhor que sejam 2 pedreiros e um servente.
Dá certo 3? Dá 3, fica meio complicado e tal, não sei o que. Pode até dar em algumas condições. Mas, então, chegamos à conclusão que para essa nossa obra, a equipe padrão, para levar a alvenaria, por exemplo, são 2 pedreiros no servente, chegamos, pronto, está lá guardado. Aí o que foi que eu pedi para os engenheiros fazerem? Vamos definir aqui padrão e vamos definir o ritmo de produção. O que é o ritmo de produção? É quanto eu espero que aquela equipe faça por dia. Então, lá vai. Eu estou esperando aqui 14, 15 metros quadrados de elevação de alvenaria por dia. Estou esperando aqui 25, 30 metros quadrados de assentamento de piso e porcelanato por dia. E assim por diante, né? A gente deixou esse dever de casa, foi embora, voltei um mês depois. Aí um engenheiro tinha feito isso, outro engenheiro não fez. Eu disse, por que não fez? Não precisa porque a gente tem as composições. Eu disse, mas eu não falei que não era para olhar as composições, não se preocupasse com as composições. Não, mas deixa eu explicar, porque é o seguinte, veio uma empresa de metrologia é o pessoal que mede, né? Aí fez cronoanálise é controle do tempo, né? E aí fizeram o levantamento de uma obra que a gente fez, de um outro edifício que a gente fez, tabelaram tudo, analisaram tudo, e a partir daí a gente criou as composições. Eu disse, muito bom, eu não tenho a menor dúvida, mas vamos fazer o seguinte, fazer só um teste. Tu topa fazer um teste? Topa. Escolhe qualquer serviço dessa lista aí que a gente colocou. Ele, tá bom, esse aqui. Era assentamento de piso, não. Pega aí a tua composição, da cronoanálise e tal, não sei o quê. Ele pegou, qual é o coeficiente tá aí? Tanto. Agora faz essa conta. Pega isso, divide por isso, multiplica por isso, calcula e dá quanto? A duração. Na verdade era para calcular o ritmo de produção, a velocidade diária da equipe. Aí ele disse, deu tantos metros quadrados por dia. É isso que uma equipe tua faz? Ela só faz isso por dia? Aí o outro engenheiro que estava do lado fez lá assim. Disse, não, faz muito mais. Ela faz quase o dobro disso aí, faz, né? Faz quase o dobro. Tá vendo? Eu lhe disse, esqueça a composição e faça o que eu lhe disse que era para fazer. Por quê? Porque nós estamos pegando o real, olha só, sem cronômetro, sem nada disso. Nós pegamos uma zona da obra, que esse trabalho era para o pavimento tipo, levando em consideração o projeto, ó, é o S. Pegamos a zona e o serviço. E aí definimos, aí vamos para o P, definimos a equipe padrão e qual é a meta esperada de velocidade para essa equipe. 26 metros quadrados dia, por exemplo. Ok, são 26 metros quadrados dia com 2 pedreiros no servente, vamos fazer a conta voltando. Quanto é que é para ser o coeficiente? O coeficiente é esse. Pronto, agora eu critico a composição. Entendeu? Então, no nosso método, o pessoal vai entender como fazer esse cálculo. Para você não ser refém de uma tabela de alguém. Aí você pegando a produtividade, você depois vai para duração. Exato. O que é o D de duração do SPD+? Vamos lá. O D de duração é o seguinte. A gente tem agora um prazo total, uma duração total da obra. Eu preciso entregar essa obra com 2 meses, 6 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, dependendo do que é a obra. Ok, então a gente já tem uma ideia da duração total. Já tem uma lista de serviços, tem mais produtividade. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos começar a simular com a sequência dos serviços, vamos começar a simular a quantidade de pessoal e equipamento. Então, por exemplo, é muito comum dizer o seguinte, olha, para essa obra, eu não quero ter mais do que tantos armadores. Eu não quero ter mais do que tantos pedreiros. Eu não quero ter mais do que tantos carpinteiros. Eu não quero ter mais do que 4 escavadeiras hidráulicas. Eu não quero ter mais do que 2 rolo compressor, né? E assim por diante, tá certo? Ok. Então, quando a gente começa a botar a duração, olha, se eu só quero ter no máximo 12 pedreiros, eu não vou botar em nenhum serviço 14, tem que ser de 12 para baixo. Ora, mas eu também não vou botar todos os pedreiros para fazer uma coisa só. Sim. Porque de repente nem cabe no espaço. Ah, não, aqui nesse espaço eu acho que dá para botar 4 pedreiros, né? Ok, 4. Aí nesse outro, não, esse outro dá para botar 2, esse aqui 6, esse aqui 8. Montamos a programação e a gente já vê essa demanda, se está estourando ou não. E aí ajusta. Então, o que é o D? O D é um processo em que a gente vai fazer simulações, né? Usar um nome bonito, simulações de cenário e tal. Gostaram do nome dele? Meteorologia. Metrologia? Metrologia. Não, aí no caso não é bem metrologia, mas assim, a gente vai fazer combinações de cenários e tal para encontrar os tempos, ou seja, as durações de cada serviço nas suas sequências de tal forma que atenda o tempo total, que é a duração total. E mais, eu posso atender essa duração total
de várias formas diferentes. E nós vamos tentar encontrar uma ótima, uma boa, uma melhor sequência para atender. A partir do serviço, produtividade e duração. Então a gente conclui aí tendo a duração final da obra. Isso. E durante esse processo, Alex, o engenheiro está realizando o cronograma para posteriormente poder realizar o controle. Ele conta com outras pessoas que ajudam ele para obter esses números, ou ele vai fazendo da experiência dele, da base que a construtora tinha dado, ele combina com outros funcionários que estão ali dentro da obra, como é que funciona durante esse processo. A gente entendeu o processo de forma macro, mas micro ali no dia a dia, como é que é? No dia a dia, assim, vamos pensar, eu tenho um gerente da obra, se ele não tem uma equipe de apoio na época do planejamento, né, que às vezes isso acontece, então ele precisa pegar esses dados e fazer essa análise. Também tem uma figura que é assim, eu tenho um gerente de planejamento, né? Em várias empresas, em várias obras tem esse porte. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos separar em porte mesmo. Eu tenho uma empresa de um porte um pouco menor. Então, o gerente da obra, ele tem que assumir isso e montar esse planejamento. É por isso que é importante ele conhecer o nosso roteiro do SPD, porque isso vai ajudar a ser mais produtivo nesse trabalho, né? Ok. Durante o mais, que é o controle, aí não tem jeito, ele precisa contar com mais gente, ele precisa contar com alguém que está levantando o dado lá no campo, só que você precisa explicar bem como essa pessoa lá no campo precisa registrar o dado, para quando a gente for fazer a análise, o dado está legal, né? Mais de uma vez eu já vivi situação que a gente chegava para fazer uma análise da obra, o pessoal entrega a informação, cara, ou é um parto para você extrair a informação realmente que você quer, pela forma que está sendo registrado, às vezes nem dá, não tem como, né? Então, o processo de apontar o que está acontecendo na obra tem que ser bem orientado, isso é a função do gerente da obra. Aí vamos para uma empresa de porte maior. Empresa de porte maior, então, de repente, às vezes ela tem um setor técnico. Esse setor técnico está montando esse planejamento, já é uma equipe. É interessante que o gerente que vai executar a obra acompanhe, no mínimo, participe, colabore de alguma forma, receba feedbacks do que está sendo montado para ele criticar já desde o começo, não só no final. E a partir daí segue o que eu falei antes, né? É a equipe da obra que vai estar fazendo o apontamento dos dados. E uma coisa que muita gente não se atenta é exatamente na qualidade do apontamento dos dados. Sim. E aí se arrepende muito depois. E, Alex, durante o S, o P, o D e o mais, aí, antes de entrar no mais de acompanhamento e controle, e o D, a gente define aqui no SPD, por exemplo, termos que muita gente já escutou e às vezes não sabe, às vezes já tem completo entendimento, mas, por exemplo, a curva S, cronograma físico-financeiro, histograma de recursos, a definição das equipes, todo esse entendimento na obra é no final do D? É no final do D. No final do D, a gente tem o histograma de equipamento, tem o histograma de pessoal, tem a curva S física, curva S financeira, tem um cronograma físico-financeiro. Inclusive, esses elementos vão nos servir. Lembra que eu falei assim, eu tenho mais de uma forma de definir uma sequência de D para alcançar o prazo total, né? Mas qual é a que eu escolho? A análise dessas ferramentas é que vai me dizer. De repente, o histograma de equipamento não está bom e o de pessoal está. Só que o equipamento, para essa obra, é muito complexa a mobilização. Então, eu tenho que mudar essa minha programação que eu fiz no D para atender melhor a mobilização e o histograma de equipamento. Ah, mas aí prejudicou o de pessoal. Mas não é problema. Não é tanto problema. Porque o de pessoal, de repente, eu mobilizo mais fácil. Se o meu primeiro gargalo é mobilização de equipamento, eu tenho que priorizar melhorar esse histograma aqui, mesmo que seja em detrimento do outro. Agora vamos olhar a curva S, por exemplo, financeira. Nós estamos com uma situação em que está exigindo muito dinheiro em determinado período. Então agora vamos analisar de novo nesse período para ver o que é que a gente consegue repensar de tal forma que alivie a necessidade de dinheiro. Entendeu? Perfeito. E agora entrando na parte de controle de acompanhamento, a parte do mais. Alex, como é que na
na parte de controle você define esse mais de uma forma bem geral. Apontar destrinchando esse mais, né? Você aponta as informações, você faz o acompanhamento, você tem ali a direção para fazer o controle. Como é que funciona de forma geral Vamos no lá. dia a dia? Seguir passo a passo. Passo 1. Eu cravo a minha data de controle. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu fiz 50% da fachada. Eu digo, sim, mas tu fez 50% hoje, semana passada, mês passado, né? Eu tenho o primeiro passo. Cravo a data de controle. Os dados que vão ser apresentados se referem ao dia tal. Ponto 2. Eu preciso medir os avanços. Então, eu preciso saber, para cada serviço, o que é que já foi até a data de controle. Então, tem serviço que não foi, porque também não deveria ter ido. Ele só é para daqui a uma semana, um mês, um ano. Tem serviços que já estão andando. E o que foi que ele andou, né? Ou quantos metros quadrados, ou quantos metros cúbicos, ou quanto por cento eu fiz. E o que foi que já acabou? Não, esses serviços já acabaram. Ok. 3. Quais foram, se for possível, porque nem sempre se consegue, a data que começou realmente e se terminou, a data que terminou realmente. Então, vamos lá. Cravei a data de controle, medi o avanço, estou agora informando que dia realmente começou e, se for o caso, que dia realmente terminou. Beleza. Quando eu faço isso, agora eu tenho uma informação muito importante. Qual é? Serviços restantes. O que é que falta fazer? Tem serviço que falta tudo. Mas, espera aí, ele já era para ter começado? Não, ele é para o mês que vem. Então, não interessa. Tem algum serviço que falta tudo e já era para ter começado? Tem, esses 3. Esses 3 são problema, já estão apontados. Tem serviço que não avançou o que deveria ter avançado até a data de controle? Tem 2. Então, mais 2 são breve. Tem algum outro serviço que não, por exemplo, não terminou e já era para ter terminado? Tem um. Tá aqui. Então, nós temos agora uma lista de 6 serviços que nós temos que analisar. E aí, vamos começar a fazer o mais, né? O que é o mais? É ver o impacto da realidade em cima desse serviço e, a partir deles, qual é o impacto no restante da obra. E aí nós vamos decidir. Esse impacto, ele é, vamos dizer assim, confortável? Variou um pouquinho. Variou um pouquinho, como assim? Variou serviços diversos, mas, por exemplo, o prazo final nem mexeu. Ou variou serviços diversos e o prazo final mexeu. Nós ainda temos 1 ano de obra. O prazo final mexeu aqui em 20 dias, 15 dias. Então, ok, deixa aí. Está sob observação. Não, é o seguinte, nós temos 1 ano de obra, mas atrasou 3 meses. É de jeito? Não, então não dá. Então vamos ter que fazer um novo, como se fosse um novo planejamento, só que é o planejamento do restante, né? Então vamos replanejar, reprogramar o restante. Então nós precisamos fazer mais planejamento. Aí entra o ciclo. Aí entra de novo, vai ter que replanejar S, o P e o D. Exatamente, né? A tendência é que quanto mais a obra avança, menor o meu trabalho do mais. Né? Eu tenho menos serviço para reprogramar, eu tenho inclusive menos alternativa, porque, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu poderia estar assentando o revestimento de fachada com uma argamassa ou com uma cola pré-fabricada. Mas terminou o revestimento de fachada. Então pronto, não tem mais essa alternativa, já foi. Ou já começou e nós já estamos com material para fazer o serviço. Então não vamos alterar. Já comprei, o material está dentro de casa, né? Então, cada vez mais que o tempo passa, eu tenho menos serviços como um todo para trabalhar em cima, tanto as análises S, P quanto D, como também eu tenho menos margem de manobra, porque os serviços que já estão andando, a princípio, provavelmente não vão ser mexidos. E Alex, qual é a tua principal dica para quem está assistindo aqui e quer se tornar um gerenciador de obras? Quais são os conhecimentos que ele tem que estudar, ir atrás e ter esse entendimento? Resumindo, está tudo no SPD, mas você precisa entender leitura de projeto, né? Você precisa ler projetos. Aí eu estou partindo do pressuposto que todo mundo consegue ler um projeto de instalação hidráulica, elétrica, sanitária, de arquitetura, de estrutura e tal, beleza. Você precisa ter com quem, se for o caso, conversar, se você não tiver muita experiência, para entender a questão da lógica de execução.
Então, eu preciso entender como é que é feita uma alvenaria, eu preciso entender como é que é feito um piso, Sim. eu preciso entender como é que é feito um corte, um aterro, eu preciso entender como é feito o assentamento de uma porta. Senão fica complicado, né? E aí entra o quê? Entra estudo e entra visita à obra, né? Se você é uma pessoa que é de setor técnico, o que é que eu sempre sugiro? Procure arranjar uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por quinzena, faça uma visita nas obras da sua empresa. Se você é de obra, o que é que eu recomendo? Uma vez por semana, uma vez por quinzena, visite o setor técnico. Passa umas 2 horas lá, 3 horas com o pessoal do setor técnico, para ver como é que eles estão fazendo orçamento, como é que eles estão fazendo cronograma, como é que está sendo o acompanhamento, como é que eles analisam o desempenho das obras, se é que estão fazendo, se não, como o SPD vai fazer. Para quê? Para que você comece a entender a lógica de produção. Aí, que outros conhecimentos você precisa ter? Tem um conhecimento que você não pode, todo mundo tem que entender. Chama-se método do caminho crítico. O método do caminho crítico está dentro do processo de trabalho do D do SPD+. Dentro do SPD+, tem o D. Dentro do D, nós usamos o método do caminho crítico para fazer várias análises. Você tem que entender isso, né? Ou seja, se você fizer o treinamento, você vai entender também. O que mais que você precisa entender, né? Você precisa entender de análise e tomada de decisão. E aí, de novo, volta. Se você dominar o caminho crítico, quando eu digo dominar, não é só entender o que é a técnica, não. É entender como usar as técnicas, como usar essa técnica. Na hora que você entende como usar essa técnica, você consegue utilizá-la durante o planejamento, SPD, e todo o ciclo de controle, no mais. Né? Então, assim, são pontos que não se pode deixar de lado. Sem esses conhecimentos, não roda. E aí não roda no SPD, não roda em canto nenhum. Perfeito, show de bola. Então, Alex Amarante, prazer ter esse papo com você. Vamos marcar outros episódios para a gente destrinchar mais cada letrinha dessa do SPD+, mas é importante esse episódio para o profissional ele ter uma visão geral de o que é o SPD+, e como é que ele pode utilizar para se tornar um bom gerenciador de obras. Alex, um prazerzão. Prazer e você meu. que está assistindo aí, já clica em gostei, se inscreve no canal e fica com o recado final que a gente tem um presente aqui para poder te dar na área de gerenciamento de obras.